Nossa, Ai, ai. mano, eu quero dizer uma coisa aqui. Ah, Eu estou vivendo um momento terrível aqui, neste momento. por quê? Porque você não tá com o seu computador Que usual. eu tenho que usar o Windows. Que ódio! Ah, tu é sempre teu cara do Eu abri Linux. alguma porcaria aqui que eu não sei como, o que que Aham. é, Ele abriu e eu não sozinho, com consigo certeza. fechar. É. Quer ver, ó, no Windows, tu dá aí Cara, um... como eu odeio o Windows, cara. Mano, vamos lá, ó, tu dá um Ctrl Alt Del. E aí tu vai Não, abrir... O quê? você é besta. Não, mano, aí ele vai abrir as tarefas, não é isso? Vai, Não vou Ctrl dar Alt conta Del. Del no meio da Ah, que o meu gravação teclado é um aqui, pouco vai diferente aqui. acabar o negócio. Odeio o Windows, odeio. Conseguiu fechar, cara? É Ctrl Alt Del, mano. Travou do nada. Meu Não, Deus, cara. travou muito antes de qualquer coisa. Travou do nada, tava normal. E esse aqui é um i7, cara, não é nem um i5. É bom isso aí, então? Esse computador é bom, cara. Mas Pois o é. outro ia melhor que esse. Só que o Será? outro não tá funcionando por algum motivo que eu não sei o que é. Na verdade, eu sei o que que é, só não sei como é que eu vou arrumar. Vou ter que dar um jeito. Não, eu uso Windows, cara. Eu tô de boa aqui. É porque você nunca usou o Linux. Senão você nunca mais ia querer voltar pro Windows. Não, Deus é livre. Nossa, Não, que eu uso lixo. Mac, eu uso Mac e Windows. O Mac é melhor, realmente, mas o Windows eu... Que é base Linux, tá vendo? Olha aí, é? Sério? Claro. A base do Mac é Linux? Olha aí. Como é que eu silencio o WhatsApp web aqui? Que eu fiz isso há 1000 anos atrás no meu computador. Por que tu Então eu não preciso fazer de fecha o novo. WhatsApp? Por que tu não fecha o Por WhatsApp? quê? Vou te falar Ah. por quê. Porque essa Por quê? porcaria trava e aí, já tá travando de novo. E pra eu abrir de novo o WhatsApp web pra clicar no link que você me mandou, é Aham. 1 hora. Então eu tenho que deixar ele aberto. Entendi, Tô te falando, cara. Olha só. Eu não sei, eu não uso o WhatsApp Web, eu uso o aplicativo Como é que eu do WhatsApp. silencio esse lixo aqui agora? O lixo do Windows ou o lixo do WhatsApp? Do WhatsApp web, que é um lixo também. Caramba, mano, olha, gente, vocês estão presenciando aí em real time Cacau nervoso. Ih, ele tá travando. Ele tá travando, gente. Ele tá travando. Mano, mas eu acho bom tu fechar, Cacau, e depois tu abre, que tá travando tudo aí. Cara, é ridículo, velho. Só que essa barra porcaria aqui abre 1000 coisas Uhum. que eu não consigo fechar. tipo Sendo que esse Bing. Windows eu só instalei, eu não instalei nada nele. Tipo, é só o Windows. E ele já abre um monte de coisa que eu não peço. É ridículo, cara. Cara, Ele é como bem que ruim alguém mesmo. aguenta esse negócio? Como alguém aguenta o Windows? Eu não sei como. Cara, eu não sei porque que o meu não abre. O meu Windows, ele não abre nada do que abre, de fato, no computador da Xanda, sabe? O meu, ele é bem de boa, assim, o meu Windows aqui. Essa Bem coisa mais funcional, assim. ridícula do mundo. Como é que eu tiro esse... Ó, travou. Conforme tu mexe aí, trava. Tá, arrumou o computador? O que aconteceu? Que voltou pro... Cara, assim, eu vou dizer uma coisa pra você. Quando eu era criança, tu pensava qualquer como coisa que criança. acontecia em computador em casa, a gente chamava um técnico. Qualquer coisa, Isso. cara. Como a gente tava na igreja, né? Uhum. Então a gente tinha muito amigo que era técnico de informática, tal, que ia lá, dava uma ajuda, que entendia e tal, né? Depois a gente mudou pra Campinas, eu já na adolescência, a gente tinha um técnico de confiança que ia. Quando eu casei, mudei de cidade, esse técnico não tá mais trabalhando com isso. Eu não sabia mais o que fazer. Meu computador começou a dar problema, eu mandei pra um cara, o cara falou um monte de coisa lá que eu falei, meu, não faz sentido isso que ele tá falando. Somebody love. Resolvi entrar no YouTube e aprender. Sério, então, mano? agora, sério. Então eu sei resolver pepininhos assim, igual esse. Eu sei resolver. Só que eu não tinha tempo. Então o outro computador tá pronto. Eu falei, vou abrir aqui e entrar. Só que sabe o que eu acho que foi? Como ele ficou muito tempo desligado, ele tem 1 milhão de atualizações do Windows pra fazer, sabe? Então deixa ligado Só que agora. isso não desliga. acontece no Linux. Não, ele tá atualizando ali. Só que isso não tá. acontece no Linux, porque ele só atualiza se você quiser. Ele não fica com essas porcaria. Ai, caramba, sou obrigado agora. Viu aí, ó? Pega aí, o Bill Gates. Olha aí, ó. Um beijo Toma pro Igor essa, Miguel, Bill que é o cara que me converteu ao Linux. É verdade, o mudou a Igor minha Miguel é o vida. cara que usa... Ó, inclusive, mano, às vezes eu penso em mudar. O Igor Miguel não é meu pai na fé, ele é meu pai na informática. Ele é teu pai tech. Ele é teu pai tech. Meu pai na tech. Meu pai na tech, exatamente. Eu penso em me mudar pra Lagoa Santa, cara, porque assim, talvez vai ter um colapso na comunicação, né, no mundo e tal. E o Igor Miguel tem rádio amador, né, mano? Isso aí não vai parar de funcionar. Então, o Igor Miguel é um cara que eu vi, ele tem cara de construir bunker, assim, e saber fazer... e saber fazer uma alimentação saudável, tá ligado? Mano, o cara torra o próprio café, velho.
Entendeu? Então assim, pô, vai ter cafezinho mesmo no Apocalipse, entendeu? Ele deve estar fazendo um curso de metalurgia agora para fazer a própria faca, se tiver que enfrentar um urso, por exemplo, no meio da selva. Exato, cara, exato. Eu acho que é um cara que eu gostaria de estar no Ele deve ter um curso de química básica, farmacologia primitiva, em que ele desenvolve seus próprios elixires. Ou chás e seus plantas chás que curam. curativos. Exato, o Igor tem cara mesmo, que assim, esse cara assim de... Mano, ele tem cara, eu gostaria de... Aliás, mas agora falando sério, mano, eu tenho um amigo aqui no coworking que ele faz curso de sobrevivência e tal. Então, mano, ele anda sempre com canivete. Se a gente foi viajar e ele... não, deixa eu botar meu canivete aqui no bolso. Eu falei, mano, por que andar com canivete no bolso, maluco? Cara, num acidente pra cortar o cinto e não sei o quê. Eu falei, maluco. E cheio das paradas, assim, entendeu? De sobrevivência e tal. Eu, mano, se vier o apocalipse zumbi, eu tô lascado, entendeu? Porque eu sou garoto... Eu fui criado na rua, mas pela avó, entendeu? Então, assim, mano, eu tô lascado, mano. Eu male sem fritar um ovo. Então, assim, olha, já vou dar dica, galera. Não fiquem perto de mim no apocalipse. Já falo pra minha esposa, olha, se acontecer o apocalipse aí, vamos correr pra alguém que saiba, porque a gente vai... Não, quando acontecer o apocalipse, não vai precisar fazer nada, que você já confia em quem pode salvar, né? Garoto! Essa é a resposta que eu queria. Muito... Então, aí, pronto, tá tudo certo agora. Depois dessa, roda a vinheta, Rafa. Bibotalk apresenta BT Papo, uma conversa regada à Bíblia, teologia e risadas. Muito bem. Começa mais um BT Papo de número 63. Eu sou Rodrigo Bibo e estou aqui com meu amigo Cacau Marques para mais um BT Papo. E aí, senhor Cacau? Tudo certo? Tudo caminhando? Tudo certo, agora tudo certo. Agora tudo certo, olha aí, Cacau ama Linux e Linux não trava, e Linux é tipo Rexona da tecnologia, não te abandona. Não te abandona, jamais. Jamais. Cacau Marques, estamos aqui para responder uma pergunta feita por um ouvinte, e ele diz o seguinte: o que seria exceder em muito a justiça dos fariseus em Mateus 5:20? Ou seja, o que Jesus está querendo dizer para os seus discípulos e para a multidão, o público, né, que está ouvindo esse sermão do monte, o que ele quer dizer que nós precisamos exceder em muito a justiça dos fariseus. O texto é Mateus 5:20. Vou ler aqui na Ara, porque a Ara que é inclusive tá assim com essa, né, bem assim mesmo. Pois eu vos digo que... Na NVI tá parecido também, viu? Então vou ler na NVI, pronto, vamos lá. Não, mas então. pode ler na Ara. A gente nunca lê a Ara aqui. Nunca lemos a Ara, vamos lá. Pois eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Olha só, palavra forte essa de Jesus para os seus discípulos. E o que ele quer dizer? Vamos lá, o que a NVI coloca? Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Caramba, olha aí, o que Jesus está querendo dizer? Porque é isso, né? Parece que temos aí uma condicional para a entrada no reino de Deus, que é uma justiça que excede a dos caras que eram mais justos e bambambãs religiosos da época de Jesus. Pelo menos assim se achavam e se denominavam. Então, tem algumas questões aí importantes, né? A resposta não é muito complicada, tá bom? No próprio contexto aí do Sermão do Monte, que é onde esse texto está inserido, você consegue entender bem o que o texto quer dizer. Mas eu quero falar uma coisa antes, pra gente não cometer um erro muito comum, tá? Que a gente é meio vacinado com isso, né, Bibo? Que é sobre os fariseus, tá bom, gente? O Novo Testamento, ele não é... Nenhum livro do Novo Testamento é um texto científico, né? Se eu vai escrever um texto acadêmico, científico, uma tese, alguma coisa, você tem que tomar um monte de cuidados com um monte de palavras, um monte de coisas, tal, né? Definir bem seus termos e tal. O Novo Testamento é formado por obras que tinham de tudo ali junto, né? Mas especialmente obras escritas por pessoas que queriam transmitir uma mensagem de uma maneira muito fluida, não vou solta? usar essa palavra, não. Eu ia falar corriqueira, mas não é corriqueira, né? De uma maneira, assim, usual. Okay? Sem formalidade, né? Sem muitas formalidades, exatamente.
Então, você vai ver, por exemplo, a Bíblia falando os judeus, por exemplo, fala assim, os judeus. Por exemplo, o discurso de Pedro lá em Atos. Os judeus, vocês judeus e tal. E aí parece que Pedro está falando de todos os judeus. Quando, na verdade, o próprio Pedro era um judeu. E todos aqueles que estavam com ele eram judeus. E até a conversão de Cornélio, basicamente todo mundo que estava andando ali era com judeu, tirando ali o samaritano e o etíope, que também eram convertidos ao judaísmo, né? Mas não eram gentios. Aliás, Cacau, aqui um parênteses importante, não tem nada a ver com o assunto, mas cabe com o que você acabou de falar ali. A gente tem muito esse hábito, não, porque os judeus não aceitaram Jesus. Galera, isso, exatamente. aceitaram. A igreja primitiva, ela é de forma assim, judaica. Predominantemente judaica. A igreja de Jerusalém é praticamente judaica, né? Então, exatamente, assim, a gente tem que cuidar com essas afirmações. Ah, mas o próprio Jesus fala que veio para os seus e os seus não o quiseram. Mas às vezes é um jeito só de falar de forma hiperbólica, entendeu? De forma hiperbólica, porque os discípulos de Jesus e a igreja primitiva era composta de forma predominante de judeus. Exatamente. E aí quando a gente vai falar dos fariseus, o mesmo fenômeno acontece. Porque os fariseus são, nos evangelhos, os principais antagonistas do ministério de Cristo. Exato. Só que a gente não percebe que, em primeiro lugar, os fariseus eram bem vistos na maior parte da sociedade ali, daquela região na época. Porque eles eram gente que levava a sério as coisas mais sérias, que era a lei, né? Daqui a pouco eu falo mais um pouquinho sobre quem eram os fariseus. Segunda coisa, a Bíblia fala de fariseus que se converteram ao cristianismo lá em Atos. Eles deram, inclusive, um probleminha lá, porque eles tinham dificuldade com essa questão de o quão judeu tem que se tornar o cristão, né? Quando, na verdade, Paulo vai falar que não precisa disso. Mas tem esse debate que está acontecendo e parte desses chamados judaizantes tinham vindo do farisaísmo. Mas o próprio Paulo, que é talvez a ponta do combate contra esse tipo de tendência, também era fariseu antes. Entendeu? Então você vê que os fariseus, eles eram plurais. Jesus tem conflitos muito duros com fariseus, palavras duras para fariseus, mas também come na casa de fariseu, fala para fariseus que eles estão perto do reino, né? Então não é bem desse jeito. Qual que é a questão dos fariseus? Um outro problema que a gente tem. A gente pensa nos fariseus como profundamente legalistas. Quando os textos... e hipócritas também, né? Mas quando os textos da época, do judaísmo da época, apontam que, na verdade, uma doutrina mais oficial desse judaísmo não era exatamente legalista. Ela era uma doutrina da graça, a graça de Deus que elege um povo, e a partir daí há essa vida dos símbolos da lei. E essa vida com esses símbolos da lei, ela é interpretada de maneiras diferentes pelas escolas diferentes do judaísmo da época. E de maneiras plurais dentro das próprias escolas. O próprio farisaísmo tem mais de uma escola judaica, né, escola de interpretação da Torá, dentro do farisaísmo. Tá? Mais uma coisa, Jesus... Eu não vou falar aquela frase que a gente já falou aqui, porque tem gente que acha ruim e ela precisaria de um debate um pouco mais extenso. Eu não vou dizer, então, que Jesus era um fariseu. Não vou dizer isso. Mas vou dizer que Jesus certamente era mais próximo dos fariseus do que dos saduceus. Tá? Ah, com certeza. Certamente ele era mais próximo. Os saduceus não acreditavam em ressurreição. Não só por isso, o próprio cânon, entre aspas, porque não tinha cânon, né? Mas os próprios livros que são usados por Jesus, muitos são livros não reconhecidos pelos saduceus, mas eram reconhecidos pelos fariseus. Jesus usa a Bíblia dos fariseus, tá? De certa forma. E por último, e o mais importante, a gente pensa nos fariseus como sendo aqueles que têm a visão mais exigente da lei. Isso não é verdade. Em algumas interpretações, os fariseus têm visões mais brandas da lei do que, por exemplo, a comunidade Qumran, os essênios, né? Eles tinham, às vezes, visões mais duras e pesadas do que os próprios fariseus. Então, o que os fariseus tinham? Eles tinham, e essa é uma boa maneira de interpretar ou de falar sobre os fariseus, eles tinham uma abordagem da lei que era mais minuciosa. Ela não era mais pesada. Mas aí, Cacau, mas não acabava se tornando pesada por conta dessa minúcia? Até onde Jesus os critica, né? Ah, vocês pedem dízimo do cominho, de não sei o que, coisa que nem era pedido. E então, foi essas minúcias deles que... Depende. Por quê? Em alguns casos, outros grupos ignoravam certas leis e certos mandamentos
entendendo que eles não eram para aquele tempo, entendendo que eles não estavam, por exemplo, saduceus, eles vão se apegar muito à Torá, então tem algumas coisas que estão em outros livros que eles vão abrir mão, ou que coisas lá de outras escolas, né, até da Torá oral e tal, eles vão jogar fora. E os fariseus não vão fazer isso, eles vão ser mais minuciosos. Mas em alguns casos, os fariseus não vão ser tão exigentes, né? Eu dei exemplo de Qumran, por exemplo. Para eles, a maneira de se salvar era sair da sociedade e viver fora, e viver no deserto, entendeu? Então, assim, para eles o negócio era assim, muito mais exagerado. E os fariseus falam, não, eu nem preciso de tudo isso, pô. Vamos ficar por aqui, né? Há algumas tendências, quem fala isso é o Scott McKnight, tá? Alguns setores, vamos dizer assim, da Torá, que os fariseus são conhecidamente como os intérpretes mais leves da lei. Só que eles são minuciosos. Por que eles são minuciosos? Cada passagem tem a maneira correta de cumprir. E isso já é pesado, né? Você ser tão minucioso assim, né? E em alguns casos, isso fica como uma carga mesmo. Quando Jesus fala, por exemplo, olha, vocês, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomam do meu jugo, porque o meu fardo é suave, o jugo é suave, meu fardo é leve e tal. Ele está falando sobre o fardo e o jugo dos fariseus, dos mestres da lei, que era pesado. Mas o tema ali, especialmente se você continua lendo o texto, era exatamente o descanso. O que acontece é que eles pegaram o elemento da lei que era sobre o descanso e transformaram numa obrigação. E não no espírito que era o descanso, ok? Por que eu tô falando tudo isso? Porque quando você chega num texto como esse e fala assim, se a sua justiça não exceder demais a justiça dos fariseus, você pode pensar assim, cara, mas espera aí, então Jesus está trazendo uma coisa, né, uma exigência, né? Jesus é mais legalista, por exemplo, coisa do tipo. Não. O que Jesus está falando é que os fariseus são minuciosos nos aspectos exteriores da lei. Mas eles não se aprofundam na formação que essa lei faria no coração. No e aí é espírito da importante. lei. Exato, é importante a gente destacar que esses fariseus de qual Jesus fala, como eu dei o exemplo dos judeus lá no início, da expressão judeus, é a parte dos fariseus que assim agia. Porque, de novo, tinha fariseu de tudo quanto era jeito, né? Então, a parte que agia dessa maneira, que era uma parte que se antagonizava muito com Jesus, que estava muito tempo todo ali, batendo boca e tal, muito na perspectiva de entender qual é que era de Jesus, e não necessariamente de acabar com ele, sabe? De colar um carimbo nele, né? Bater um carimbo nele, que é uma coisa que a galera tenta fazer com o Bibo o tempo todo. Não que o Bibo seja Jesus, tá muito longe disso, mas... Não, mas com a gente de forma geral, né? Na verdade, não é só comigo, é com a turma, o pessoal que grava Bibotal, que geralmente o pessoal tenta botar um carimbo na gente. Hoje em dia não sei como é que tá, mas antigamente, quando tinha comentário no site, tinha muita pergunta, muita coisa que as pessoas falavam, que era pra tentar arrancar um posicionamento seu de algumas coisas que você não tinha, né? E que a gente não tinha, né? Quer que você se posicione em alguma coisa que a gente não... Mas tá bom, então, com Jesus isso era o tempo todo, e principalmente por parte dos fariseus. Aquela pergunta do saduceu sobre a mulher que casou 7 vezes e morreu, né? Com quem que ela vai casar na ressurreição, ela também era uma maneira de colar em Jesus um carimbo. Se é mais saduceu ou mais fariseu. E ali Jesus não deixou muita dúvida, não. Ele ficou mais fariseu. Exato. Né? Então, era muito plural, muito diverso. Então, quando Jesus fala, a sua justiça não excedei muito dos fariseus, tem tudo a ver com tudo que está acontecendo no Sermão do Monte. Quando Jesus diz, ouviram o que foi dito, eu porém vos digo... Você pode ver, o eu porém vos digo sempre é um aprofundamento da lei. É sempre mais exigente. Não matarás. Eu, porém, vos digo, quem já chamou seu irmão de racá, já o matou, né? Já é réu de assassinato. É muito mais exigente. Não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer um que olhou com desejo para a mulher do seu próximo já adulterou com ela. Exato. Então, por isso que ele está falando, se a sua justiça não exceder muito a dos fariseus, vocês não têm parte no reino. Que isso é uma promessa do Antigo Testamento, gente. O Antigo Testamento ele não está preocupado em formar comportamentos, ele está preocupado em reformar pessoas numa comunidade. E essa reforma de pessoas tem a ver com trocar o coração. Tirarei um coração de pedra, colocarei um coração de carne, escreverei a minha lei no seu coração, vocês não vão mais esquecer delas, eu mesmo ensinarei vocês, sabe? Essas coisas que a palavra de Deus fala, que tem a ver com o aprofundamento da lei. Por quê? E isso para mim é uma coisa muito importante, mas muito importante mesmo. Olha, é uma baliza da minha vida, velho. Sério, de verdade. Olha aí. A lei de Deus no Antigo Testamento, ela não queria fazer um povo agindo de um jeitinho. Ela queria levar o povo a um relacionamento com Deus. Por quê? Porque o final da lei, o resumo todo da lei era
amar a Deus. E amor é relacionamento. Amor não é simplesmente obediência, é relacionamento. No amor vai envolver obediência, vai envolver correspondência, vai envolver autossacrifício, mas é relacionamento em essência. Então, não adianta você achar que a lei queria que você nunca mais fizesse nada de errado, fizesse tudo certo. Não, ela quer muito mais do que isso. Ela quer que você faça o que é certo pela motivação correta, enquanto experimenta o relacionamento com aquele que tem o amor perfeito. Sim. É até a ideia, né, Cacau, que a salvação não era pelas obras no Antigo Testamento, Exato, né? O cumprimento da lei era mais porque, primeiro, que a lei era um caminho, né? Uma instrução para uma vida boa. Ou seja, era um privilégio para o ser humano poder obedecer a Deus, porque, no fundo, a obediência a Deus trazia um benefício para a própria comunidade, né? Para o indivíduo e, consequentemente, principalmente, para a comunidade, que é a ideia da formação de um povo, né? Deus está formando um povo. Agora, esse lance, cara, é inegável também. Só uma coisa, Paulo mesmo fala isso em Romanos, tá? Qual vantagem aí ser judeu? Ele, muita, que a gente tem a lei e os profetas. Quer dizer, ter a lei é uma vantagem, não é uma desvantagem. Exatamente, né? Porque era um privilégio ter a lei, não uma carga. Então, a própria ideia de Torá, né, o decálogo, né, são 10 palavras que vão orientar a vida de vocês para a entrada na terra e tal, porque a lei é uma bênção, é um privilégio, era o sinal da aliança do povo escolhido, então eles não viam como um fardo, né? Obviamente que a gente vê no tempo de Jesus e todo esse desenrolar aí ao longo dos séculos, ela acaba se tornando um peso, né? É por isso que em outro momento Jesus vai falar no capítulo 11 de Mateus, olha, tomem sobre vocês o meu jugo, ou seja, tomem sobre vocês o jeito que eu olho para a lei, né? Ou seja, porque eu sou manso e humilde, aprendam de mim. Isso é um recado direto, pelo menos assim eu entendo o texto, de que o povo era de alguma forma oprimido por essas minúcias dos fariseus, porque realmente se tornava, era impraticável. E aí dava aquele senso de tipo, mano, não dá, não tem como. E aí Jesus vem, olha, gente, eu leio a lei de uma maneira diferente, entende? Eu vou na essência da lei, que não é mais fácil, só que aí é pautada no relacionamento e não na hipocrisia e nas obras ou nos méritos e por aí vai, né? Então, e outra, né? E tem o Espírito Santo, que acho que é o que faz a grande diferença, porque quando Joel vai falar isso sobre nos últimos tempos e tal, a promessa do Espírito Santo, a ideia, né, de ter a lei escrita no coração, isso aí é o tempo do Espírito, né? Aliás, o tempo do Messias seria marcado como o tempo do Espírito. E é o que Jesus veio trazer, né? Ele veio trazer a salvação e o Espírito, que possibilita a gente ter essa excelência na obediência a Deus, não por mérito nosso, mas por ação de Deus em nós, por meio do seu Espírito. Mas é que, na verdade, essa questão do não cumprir, que não tem como cumprir isso que os fariseus pedem, à vista dos próprios fariseus e à vista dos outros, eles cumpriam, sabe? Para eles cumpriam. Ainda que davam uns jeitinhos, né? Tem um negócio do escreveu, não leu, o pau comeu, né? Então Jesus poderia falar, cumpre mesmo? Então vamos ver se você cumpre. Mas na verdade, Jesus nem faz esse caminho. Jesus faz outros desafios para eles, que são desafios a partir de Deus e da lei, e não a partir das interpretações dele. Porque ele poderia pegar a interpretação dele e falar, a sua interpretação vocês cumprem? Eu duvido que eles cumpriam. Mas todo mundo dizia que eles cumpriam. Ele poderia falar isso, vou provar que vocês não cumprem nem o que vocês dizem. Mas não, ele vai para outro caminho. Ele fala, peraí, mas e a lei de Moisés, vocês cumprem? Por quê? Porque se ele usa o critério deles, de alguma maneira ele está validando o critério deles. Então eu vou dar alguns exemplos aqui de quando isso acontece. Jesus chega lá pro jovem rico e o jovem rico fala, tudo isso eu tenho observado desde a minha meninice. Ninguém diz que ele não tem. Ao ponto de quando Jesus falar que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, as pessoas ficam espantadas e falam, quem é que pode salvar então? Qual que era o exemplo de gente salva que eles tinham? Aquele jovem rico. Se ele não podia, quem poderia? Olha só, para eles, ele era o ápice, entendeu? Aí Jesus diz o que é impossível aos homens é possível a Deus, né? Então, esse é um momento em que Jesus vai e ele faz um desafio a partir da lei, que é um desafio complicado, porque onde é que está escrito na lei, vende tudo que você tem e dá para os pobres, né? Mas de alguma maneira ele cutucou a consciência dele, porque a gente sabe também que o enriquecimento numa sociedade, em geral, vem às custas da pobreza dos outros. Se a gente for muito profundo nisso, a gente vai ver as contradições do nosso conforto. E isso acontece com ele.
Outro exemplo, né? Um texto polêmico, mas que eu estou aqui nos ombros de Paulo Won e N.T. Wright. Eles usam esse texto, então eu usarei também. Né? Ó. Jesus e a mulher adúltera. Aqueles homens levam aquela mulher, baseado num texto da lei que manda levar os dois, mas eles só levam ela, né? Manda levar o homem e a mulher, mas eles só levam a mulher. Né? E eles não estão levando lá porque isso era normal, todo mundo apedreja. Eles estão testando Jesus. Peraí, vamos lá, se é a lei de Moisés que você quer seguir, bora cumprir a lei de Moisés então. Aí Jesus fala, então bora. Bora, então bora. Ele compra o blefe dos caras. Quem tiver sem nenhum pecado, lança a primeira pedra. Senão a gente vai apedrejar todo mundo que merece aqui. Cara, é exatamente isso, cara. E todo mundo sabia que tinha culpa no cartório, então ninguém vai, entendeu? Então o lance é esse. Por que tá acontecendo ali que as pessoas começam a abrir mão? É porque elas se arrependeram? Não, gente. O que acontece é que elas sabem que vamos tomar a lei de Moisés de novo. Se a gente tomar a lei de Moisés de novo, essa mulher adúltera vai ser apedrejada. Beleza, vocês também. Aí eles vão, peraí, entendeu? Então Jesus vai mostrando o tempo todo que, de acordo com a lei, tá todo mundo debaixo da condenação. Maldição. O que acontece é que os fariseus usavam sua justiça própria com critérios muito mais tranquilos, sabe? Para conseguir se justificar. Tem uma cena do The Office que o Dwight ele tá tentando uma promoção, né? E aí, só que no meio do trabalho, ele tira uma arma do bolso e, sem querer, ele dá um tiro no chão. E aquilo é uma coisa terrível. Imagina você disparar uma arma no ambiente de trabalho, né? Aí a chefe lá, a CEO, chega lá e tal. E daí eles começam a procurar alguém e ele quer aquela promoção. Eles estão procurando outra pessoa porque o Dwight não dá. Ele deu um tiro aqui e tal. Aí o Dwight chega lá, todo fantasiado. Chega lá, tudo uma história. Bom, chega uma hora que ele olha pra ela e fala assim... Não, peraí, deixa eu te explicar, Joe. O nome dela é Joe, né? Deixa eu te explicar, Joe. Eu dei um tiro no chão, sim. Eu não sei o que lá. Ele começa a responder perguntas assim, né? Fazer pergunta pra ele mesmo e responder, né? Aí a Joe fala assim pra ele... Para de fazer perguntas idiotas pra você parecer inteligente. Olha aí. Basicamente, o que os fariseus faziam era isso, ou pelo menos esses fariseus que Jesus critica. Eles levantavam aspectos que pareciam muito pesados, mas que eram muito mais fáceis do que o que Jesus exigia. E Jesus está falando para eles assim, para de ficar criando regra fácil de cumprir para parecer santo e percebe que a regra de fato você não cumpre. Entendeu? Caramba. E aí, os fariseus são colocados nessa posição, pelo menos esses fariseus, nessa posição de confrontar. Peraí, a gente tá falando tão seriamente disso, mas tá correndo ao coração aqui. Quando Jesus, por exemplo, conta a parábola lá do fariseu e do publicano, ele levanta esse aspecto também. Ele tá falando, olha só, gente, tá vendo? Toda a justiça aqui esse cara cumpre. Mas como é que ele se vê diante de Deus e como é que o outro vê diante de Deus? A gente é gente que precisa de Deus, a gente é gente que se orgulha de estar cumprindo algumas coisas. E lá ele fala muitas coisas que não tá na lei. Por exemplo, eu jejuo 2 vezes na semana. A lei não pedia nenhum jejum na semana. Ele jejua 2, né? Era um jejum por ano, né? Era. Como é que é? O afligir o corpo era no dia lá do dia da redenção, do perdão, né? E aí, cara... Então, era isso que acontecia. Então, Jesus fala, não adianta vocês se pautarem pelos fariseus. Porque eles estão se pautando por si mesmos e não estão precisando de um Messias. Então, eu entendo uma coisa que a gente precisa destacar. O Sermão do Monte, ele não é para ser uma lei incumprível. Ele, de fato, é algo que vem para a gente viver por ele. A gente deve cumprir essas coisas. Mas qualquer um que se aproximar do Sermão do Monte com sinceridade sabe que não consegue cumprir. Então ele coloca todas as pessoas, fariseus, publicanos, prostitutas, leprosos, mestres da lei, samaritanos, todas as pessoas na condição de transgressores. E aquilo que Paulo fala aos romanos, né? Ele colocou todos sob a desobediência para agir com misericórdia para com todos. Então, a gente precisa entender que a nossa justiça tem que ser maior do que a dos fariseus. E nesse processo a gente vai entender que não consegue ter essa justiça. Nem a dos fariseus a gente consegue, quanto mais essa maior. E a gente precisa de um Redentor. O Redentor nos redimiu. O que a gente faz agora? Pronto, acabou, não precisa mais cumprir a lei? Não, pelo contrário. A lei é graça. E essa lei de Jesus no Sermão do Monte, que é essa que vem aplicar com mais profundidade aquela do Antigo Testamento, ela é graça de Deus para a gente viver por ela. Então a gente vive e mostra a nossa fé, inclusive, nela, né? Porque quem ouve as palavras e pratica, como termina o Sermão do Monte,
É o homem sábio que constrói sua casa sobre a rocha. A rocha tá lá, não fui eu que pus. A rocha é Jesus, a rocha é a palavra, a rocha é essa lei, ela tá lá. Eu confio nela. Então eu construo minha vida sobre ela. E pode vir vento, tempestade, ela não cai. Por quê? Pela qualidade da minha obra? Não, pela qualidade do fundamento. Então é isso. Porque eu creio no fundamento, porque eu creio em Jesus, porque eu creio que a minha justiça não é suficiente, mas ele me salva, porque eu creio que o impossível aos homens é possível a Deus, eu vivo pela lei do Senhor, revelada também em outras coisas no Sermão do Monte. E assim eu busco viver uma justiça que excede a dos fariseus. E é por aí. Exatamente, ou seja, então o que significa ter uma justiça que excede, né, que seja superior à dos fariseus, significa depender de Jesus e não, né, não se, como é que e não confiar no seu próprio. Agora esqueci o texto, gente. Em Provérbios fala não se estribar no seu próprio entendimento. Exatamente, eu queria fazer essa conexão aí. Não se estribar do seu próprio entendimento, da sua própria piedade. Muito bom. Olha só, Cacau, você falou do Paulo On, deixa eu só aproveitar aqui um recadinho. Galera, acabou de entrar na EBT um módulo de bibliologia. Põe na tela aí, Rafa. Olha só, bibliologia com Paulo On, mais de 15 aulas, e-books, material adicional, tem muita coisa legal para você aprender com o Paulo On. Então aproveita, tá? Aproveita e vem estudar com a gente. Entra aí nessa turma já 00 da EBT, ó, já escolhe o plano anual ou o plano mensal, enfim, o que você puder, vê lá as vantagens de um e de outro, mas independente de qual plano você escolher da EBT, seja o anual, seja o mensal, você tem acesso a esse módulo com o Paulo On, te ensinando sobre a Bíblia, como a Bíblia chegou até nós, como a Bíblia é a palavra de Deus, inspiração, formação do cânon do AT, do NT, um monte de coisa legal para você aprender na Escola Bibotalk de Teologia, beleza? É isso, o link tá aqui na descrição deste BT Papo em bibotalk.com e também no YouTube. É isso, senhor Cacau Marques, acho que respondemos, né? Ficou legal, Sim. Respondemos. É uma religião do coração, é uma religião do coração, é a essência da lei, entende? É um compromisso com a lei, mas ele é um compromisso que é pautado pelo amor, né? E não pelo medo. Eu acho que tem esse rolê, assim. É. E outra, né? Os fariseus também, em defesa deles, tinha muito esse lance que eles acreditavam, né? Que quando a lei fosse cumprida, aí o Messias viria. Então eles até Exato. têm uma intenção boa, né? De Sim, querer cumprir a lei e tal. Mas, no fundo, era tipo a galera que quer atrair a presença de Deus com worship. Vamos criar uma atmosfera de adoração. Não rola. Não é assim que funciona. isso gera uma consequência, né? Imagina que você fala assim, Bibo, você fala assim, ó, os seus filhos, ó, hoje à noite nós vamos sair para tomar sorvete. Mas para sair para tomar sorvete, às 6 horas da tarde, a hora que vocês vão tomar banho pra gente sair à noite, vocês têm que estar com todas as tarefas feitas da escola e tudo mais, né? Aí vai. Aí chega lá, todo mundo traz o caderninho pra você olhar. E aí, a Mileninha chega com uma continha de matemática sem fazer. Ai, ai, ai. Não Pior vão, que ela não vão. matemática pega mesmo, hein? Tá meio baseado em fatos isso aí, tá meio baseado em fatos, vai lá. Puxou pro pai, que é de humanas e de divinas. É bem por aí. Aí, E o Caleuzinho fez tudo. Olha O que o Caleuzinho vai sentir? Não vamos tomar sorvete, culpa dessa menina, entendeu? Os fariseus tinham um pouco esse sentimento em relação ao resto do povo. Por que eles tinham essa raiva de publicano, tinham essa raiva de prostituta? Porque a gente tá cumprindo a lei pro Messias vir e vocês não estão. Vocês não estão fazendo a parte de vocês, entendeu? Então, e aí o lance era da minúcia. Eles tinham essa preocupação de ser minucioso porque disso dependia o reino. Então Exato. eles vão em tudo lá e exige tudo de todo mundo, que acaba ficando pesado por causa disso também, pela minuciosidade da coisa, entendeu? E aí Jesus quebra porque não precisa. Eu já vim. Não E eu precisa. vim justamente Exatamente. para aqueles que precisam, para os doentes, né? Cara, isso é Exatamente. sensacional. É uma quebra, né? A gente não consegue dimensionar, a verdade é essa. A gente até estuda e a gente lê nos livros, mas deveria ser uma coisa muito impactante, assim, ouvir Jesus naquele tempo, com a mentalidade de um judeu.
sabe assim, tipo, pensando, tentando entender a cultura da época. É muito compreensível muitos não aceitarem Jesus, sabe? É muito compreensível. Assim, é aquela coisa, né? Acho que The Chosen eu gosto de assistir, não assisti tudo ainda, mas de vez em quando assisto um episódio. E é legal você visualizar. The Chosen, ele consegue, em alguns momentos, passar esse escândalo que é, né? Não é escândalo a palavra, vai, porque escândalo é uma coisa muito séria na Bíblia, mas esse choque de cultura, por assim dizer. Mas é isso, gente. Ficamos por aqui. Semana que vem voltamos com mais BT Papo. Toda sexta-feira tem BT Papo. Toda terça-feira tem BTcast, 2 conteúdos gratuitos para vocês de alta qualidade, 1 hora de teologia, conversando, tudo para vocês aqui no nosso canal Além no YouTube, dos, no Spotify. dos vídeos avulsos de Rodrigo Bibo que Exatamente, volta e aparece eu apareço, aí, que não tem data. apareço. Exatamente. Então, assim, é isso. A gente vai intercalando com vídeos avulsos aqui. Então, aproveite esse canal, curta, compartilha. Sério mesmo, gente. Quero dizer assim, você ouve no Spotify, vai dar uma moralzinha pra nós ali no YouTube. Sério, comenta lá, curte. É a linguagem do algoritmo e se você gosta do nosso trabalho e acha que ele deve ser ouvido e visto por mais pessoas, a gente precisa de vocês. Sério, a gente é um esforço enorme pra entregar essas coisas pra vocês, né? Custa tempo, custa dinheiro e a gente tá aqui entregando. Então, só que agora chega a parte que vocês têm que dar esse pagamento pra nós aí, que é compartilhando, curtindo, comentando, tá bom? É isso. Até o próximo BT Papo, até o próximo BT Cast. Valeu, galera. Tchau, tchau. Sério, mano? Meu Deus. 1 hora isso vai acontecer, eu tô só esperando. Qual que é a teoria do QAnon mesmo? Não vou nem vou dizer, não. Tá bom, eu não lembro também, ainda bem que eu esqueço, cara. Podem contar segredos pra mim, galera. Eu esqueço violentamente das coisas. Eu sou muito esquecido.